Como é que você pensa que você vai estar com 100 anos de idade? Eu gosto das coisas boas da vida, né? Gosto muito da música, das flores, das frutas, da cor verde, das mulheres. Um dos segredos é a gente buscar sempre a felicidade em todos os momentos, né? E o momento que a gente pode ser feliz é agora. Para mim significa uma coisa muito boa, porque eu gosto muito de viver, sabe? Então, para mim, eu só posso falar isso, que a vida foi uma coisa muito boa que Deus deu pra gente, coisa melhor que Ele podia dar. A gente se conhecer, gente, é qualidade de vida. É descobrir coisas novas para a vida, é isso que a gente precisa. A vida é bonita, ela precisa ser vivida. E ser vivida com alegria. É isso que eu tento fazer o tempo todo. O segredo para você ter uma vida de qualidade é realmente ter o equilíbrio. A vida realmente é aquilo o que a gente faz. E se você é triste, a sua vida é triste. Mas se você é alegre, a sua vida é alegre. Afinal de contas, qual a diferença de longevidade para envelhecimento ativo? Atualmente eu estou nadando 600 metros por dia. Depois da ginástica que eu faço, eu nado 600 metros por dia. E vamos pensar no meu próprio envelhecimento. O tanto que eu também tenho que aceitar, que me ajustar às mudanças do meu corpo, à minha velocidade. Quais os principais valores que norteiam as tuas decisões, as tuas escolhas, a tua vida? Eu vivo alegre, né? Sou novinha como eu sou e vivo alegre. Não fico triste nenhuma hora. Para ter uma vida boa, envelhecer de forma saudável, feliz e tranquila, no que você investiria hoje? A vida, para mim, eu tive uma boa experiência de vida, apesar de todas as lutas e percalços que são comuns a todas as pessoas. Agora, eu estou nessa idade já avançada, mas perfeitamente ativo. A gente tem uma perspectiva de vida aumentando e a gente tem que trabalhar esse tempo de vida a mais com qualidade. Tudo me faz feliz. Graças a Deus, tudo. Não somos nós que determinamos. A vida é muito maior e ninguém é dono dela, né? Somos apenas guardiões. Fisicamente, eu tenho uma vida muito saudável. Todo mundo está vivendo mais, mas nem todo mundo está vivendo melhor. Eu me chamo Dulce Rocha Esteves. Esteves é do meu marido, que morreu. Eu sou viúva, tenho 101 anos. Portanto, meu nome é Daniel Antunes Júnior. Meu pai chamava Daniel Antunes de Souza. Eu nasci no dia 17 de setembro de 1921. Eu me chamo Zilda Veloso de Andrade. Hoje estou com 83 anos, feliz da vida, porque minhas filhas são, para mim, um tesouro. Eu sou Yara Pinambá, artista plástica, tenho 82 anos, mas não me sinto velha. Definitivamente me sinto cheia de saúde e de vida para poder viver as coisas que eu quero e para viver com alegria tudo aquilo que me cerca. Eu, Edmar Viana de Sales, Belo Horizontino, nascido em 15 de junho de 1928, na Rua dos Caetés. Como todo menino daquela época, nasci dentro de casa, não foi em hospital. Rita Estela Pessoa Teixeira. A minha idade, 98 anos. E vamos pensar no meu próprio envelhecimento. O tanto que eu também tenho que aceitar, que me ajustar às mudanças do meu corpo, à minha velocidade. O tanto que eu também tenho que ter paciência comigo mesma. A capacidade que consigo manter para ser criativo no dia a dia, à medida em que as situações inesperadas, desafiadoras surgem sem querer desistir da vida. E o tanto que essa capacidade criativa me faz encontrar caminhos mais fáceis, com menos gasto de energia e, portanto, resultados melhores. Eu me sinto muito bem hoje, eu não sou velho, não. Não vão ficar naquela coisa, sabe?
parada, ah, velho, ah, não, já estou muito velho, não posso fazer mais nada. É o outro que fala. A gente sabe que a gente está numa sociedade que tem um preconceito ainda, né? Enorme contra o velho. Acha que o velho não dá conta de fazer mais nada, acha, porque não trabalha, né? Mas hoje as pessoas estão trabalhando. Eu tô com 62 e, ó, quase nos 63, estou mandando brasa. Quem é responsável pela sua saúde? Somos nós mesmos. Nós somos os autores das nossas decisões. Existem 5 pilares importantes para você ter longevidade. O primeiro é um projeto de vida, ter um projeto de vida. O segundo é o cuidado com o corpo, cuidado com a mente, cuidar das suas relações afetivas e emocionais e a sua espiritualidade. Eu sempre faço uns check-ups de 6 em 6 meses. A médica me prescreve lá, parece que 27 tipos de exames. Né? Eu faço todos eles periodicamente e, felizmente, todos eles estão em ordem. E que tenhamos responsabilidade, juízo, para sermos guardiões em boa instância, né? Fazendo bem a nós e, naturalmente, fazendo bem ao outro. Eu acho que o amor é muito... A primeira coisa é amor. Sem amor não vai nada, tem que ter amor, né? E o trabalho também enobrece a alma, né? O trabalho é uma coisa muito boa também. Mas o que é realização profissional, né? Muitas pessoas que já estão aí na parte da aposentadoria, uma realização profissional para elas pode ser a contribuição social, pode ser cuidar de um neto, cuidar dos bisnetos, né? Então isso seria uma realização profissional. Ou se reinventar, criar uma outra atividade. E bordava para essas noivas aqui de Belo Horizonte, dia todo eu ficava bordando. As pessoas não têm ideia que viver sem trabalhar, muitas vezes, é pior do que viver trabalhando. Mas eu tenho uma vida muito ativa de artista. Eu trabalho, eu levanto cedo, eu levanto 6 horas da manhã, vou na padaria, compro pão, faço café, quando o pessoal chega já está tudo pronto. E cerca de 9 horas eu começo a pintar. Normalmente eu pinto em pé, eu fico horas em pé. Eu esqueço até de sentar. Muitas vezes a pessoa fica com pena e fala assim: ai, Yara, que eu vou no lugar, senta por favor. Eu falo: não, eu esqueci. Eu não sei mais como é que é sentar muito não, porque eu fico em pé o tempo quase que todo. Atualmente são no Brasil 20 milhões de aposentados. Em 5 anos, em 5 nada, em 2020 vão ser 25 milhões de aposentados. Nem todos os aposentados são idosos, nem todos os idosos são aposentados. E o ponto forte desse raciocínio é que com o aumento do número de idosos na sociedade, que é uma coisa que todo mundo já está cansado de saber, naturalmente aumenta-se o número de aposentados. E as pessoas estão tendo de 20 a 30 anos de vida ativa como aposentados, que é uma novidade. Agora, o que você vai fazer com isso? Aí que está o pulo do gato. Vão ser simplesmente mais 30 anos para você arrastar e reclamar, ou você vai fazer desses 30 anos um momento para você usufruir a vida de uma forma diferente e transformar as coisas para que a vida seja uma experiência interessante. Mas eu tenho interesse não é só por arte, não. Eu, se não fosse artista, eu seria dona de flora. Eu tenho um interesse muito grande em plantas, né? E eu cuido de plantas. As pessoas perguntam: seu jardim tão lindo? Aí eu vou, eu corto, eu pelejo, eu arrumo, eu gosto de flores, então eu planto flores. Enfim, é ter interesse e amar aquilo que você está fazendo. Isso eu acho fundamental para você ser feliz. A Organização Mundial de Saúde prevê que para 2030 nós teremos a doença depressiva como a doença número 1 no mundo a tirar a capacidade de trabalho das pessoas. Mas hoje em dia ela já é a segunda doença a retirar as pessoas a capacidade de trabalho. E sabem por quê? Porque nós estamos vivendo a síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos vivendo a síndrome de ter tantas tarefas para fazer que não descansamos o nosso cérebro. Elas vivem uma ilusão com relação ao mundo do trabalho, até porque, em geral, possivelmente estão fazendo o que não gostam. E aí essa é uma mudança gigante que eu acho que a sociedade precisa fazer e que o mercado tem falado disso, né? As pessoas estão cada vez menos dentro de empresas
construindo uma carreira num único lugar e mais autônomas, mais prestadoras de serviços. Isso muda completamente a lógica e a possibilidade de você fazer o que você realmente gosta ao longo da vida. Não deixar isso simplesmente para o momento da aposentadoria. Porque esse é o mundo que a gente está vivendo. A gente não está vivendo do mundo do passado. A gente está vivendo o mundo de hoje e o mundo que vai acontecer. Então, as competências do passado vão ser rearticuladas à luz do que vai acontecer daqui para frente. A pessoa desenvolve uma segunda metade da sua vida profissional. Também dou aulas, né? Ainda continuo dando aula, não de pintura mais, mas eu dou aula de história da arte, onde eu educo pessoas já mais velhas a saber o que eles vão fazer quando viajar. Né? O pessoal vai para a Europa e vê Notre Dame, mas não sabe o que é o gótico. Então, ela não sabe o que significa o gótico. Né? Não sabendo, ela não entende a importante revolução que foi Notre Dame. Então, você tem que pensar, o emprego de sucesso, eu tenho habilidade para, mas será que é isso que eu quero para o resto da minha vida? Afinal de contas, depois de muitos anos, eu me aposentei e estou vivendo agora a vida mansa, fazendo aquilo de que mais gosto, sempre preocupado de ajudar as pessoas. Coisa interessante, embora eu tenha sido o caçula da minha família, na verdade eu acabei sendo o líder da família e consegui ajudar todos os meus filhos e todos os irmãos da minha mulher. Isso foi muito bom, porque eu me realizei desta forma. O mundo que você vê é um mundo que você cria para você. Mas você sabe o que realmente faz diferença para uma vida boa, saudável e feliz? As nossas relações. Minha família é muito unida, meus filhos são maravilhosos, todos gostam muito de mim, tenho certeza. E me dão tudo de bom, assim, para eu viver feliz. Só tendo esses filhos bons como eu tenho, já ajuda muito para a gente ser feliz, né? A mente, o espírito e a sociedade tá junto. Não tem como você separar mente, espírito. E a gente o ser humano é um ser social, então a gente tem que estar trabalhando essa questão do dia a dia, da relação da gente com a família da gente, com equilíbrio, a relação da gente com o colega de trabalho e com as pessoas que a gente convive no dia a dia, que a gente vai esbarrar no dia a dia. Porque esse equilíbrio também social é muito importante para a gente ser feliz e a gente viver mais melhor, viver ativo e saudável. Nada é mais eficaz para se ter uma vida saudável e feliz quanto ter relacionamentos saudáveis. Hoje eu tenho 3 joias, tenho 5 netos e tenho 6 bisnetos, esperando um que já está para chegar. Não se trata do número de amigos que você tem, não se trata de estar ou não em um relacionamento sério. É a qualidade dos seus relacionamentos mais próximos que importa. Eu me sinto muito feliz. Mesmo não casei, né? Mas me sinto feliz de todo jeito. Eu fico sempre rindo. Eles falam, Ritinha só vive rindo. Graças a Deus, mesmo solteira, sem casar, eu fico alegre. Deus me livre se eu ficasse aqui em casa sozinho, sem nada, sem ninguém me ver, assim, sozinho. Eu gosto de gente bastante. Isso fica a dica para vocês. Pesquisas todas comprovam que muito mais que parar de fumar, parar de beber, fazer exercício físico, dormir bem e tudo mais, é ter bons relacionamentos, engajamento social, ter pessoas, ter amigos, ter família, encontros, conviver mais com as pessoas, isso traz saúde. É necessário mudar a forma de fazer e de pensar para eu poder mudar o meu corpo. Então, quando você começa a fazer exercícios físicos, você começa a realizar as atividades, as tarefas do seu dia a dia com muito mais facilidade. Então, você tem mais facilidade para subir escadas, para se levantar do chão, para carregar compras, para fazer todas essas atividades que a gente chama de atividades da vida diária, que fazem parte do seu dia. Eu nado todo dia, de segunda a sexta.
10h30, estou chegando lá, 11 horas eu entro na água, né? Qual atividade física o idoso pode fazer? Ele pode fazer hidroginástica, ele pode fazer uma caminhada, ele pode entrar no pilates, ele pode fazer uma corrida, ele pode andar de bicicleta. Então são várias e inúmeras atividades que ele pode fazer. Estou fazendo pilates. Inclusive hoje eu tive mais uma sessão de pilates, né? Eu estou achando muito bom, viu? Muito bom, porque com o tempo, apesar de levar uma vida ativa, mas com o tempo a gente vai ficando com as pernas enferrujadas, né? Então, né, não fazer os pilates, inclusive a moça que me atende lá, às vezes eu mando fazer determinados exercícios, eu rio, acho engraçado. Assim está parecendo coisa de criança, mas é muito bom. Dá para a gente sentir que o exercício faz bem, né? Com o tempo a gente vai desenvolvendo mais os músculos, ficando mais ativo. Dentro dos benefícios da atividade física, além do ganho de força, de massa muscular, podemos também observar diminuição do nível de cortisol, aumento do nível de serotonina, de endorfina, hormônios que dão prazer, que dão satisfação no dia a dia. Bom, primeiro eu vou dizer do meu passado, né? Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Nunca fumei, nunca bebi, a não ser guaraná e uma tacinha de vinho numa festa, né? E sempre gostei de andar e de nadar. Então, a vida inteira eu exercitei, de certa forma, meu corpo, através da caminhada ou da natação. Então, o que a gente vê? Fica claro que o nosso corpo foi feito para o movimento. E cada vez mais tem pessoas sedentárias que estão cheias de dores, com má postura e desenvolvendo diversas doenças, independente de fatores externos. Então a gente tem que conseguir colocar essa atividade física no dia a dia, na questão de trocar o elevador pela escada, na questão de usar uma bicicleta, caminhar um pouco mais, sair antes de casa para poder sair a pé. Cada um vai ter uma resposta e uma forma de colocar essa atividade no seu dia a dia. E escolher uma atividade física também para fazer de forma habitual. Se você não gosta da musculação, mas você vai gostar de algum, você vai conseguir fazer alguma atividade. E o prazer mesmo vai vir com o resultado do exercício. Quando a gente fica ativo, a gente sente muito prazer no resultado da atividade física diária. Quando eu chego lá na academia, por exemplo, a professora pergunta: e aí, como é que você está? Eu falo: mais ou menos. Eu falo: por quê? Porque eu estou chegando aqui. Quando eu saio da academia, eu saio feliz, animado, passo o dia muito melhor. Então, na hora de chegar na academia, não é fácil, mas a gente tem que ter a disciplina de chegar lá na academia e falar assim: eu vou porque eu tenho que fazer, e é importante, e eu tenho que ficar ativo, porque se eu ficar ativo agora, quando eu tiver com 100 anos de idade, eu vou estar com meus ossos legais, eu vou estar funcional, eu vou estar funcionando direito, e essa atividade tem que ser diariamente, isso é importante. Você precisa se exercitar mais. Nem que seja uma caminhada todos os dias. Você pode começar caminhando até a padaria, ao supermercado, e de repente você vai ver que caminhar é uma coisa simples. Escolha uma atividade física e faça no mínimo 3 vezes por semana, desde que ela tenha também uma parte que vai desenvolver o seu lado cardíaco, uma atividade que você possa ter mais habilidades, ok? A ginástica sem excessos, ela nos mantém jovens. Quando eu falo sem excessos, eu quero alertar para, por exemplo, hoje os modismos que existem, né? Então, as pessoas entram numa de que a moda do momento é corrida, o crossfit, né? E para algumas estruturas, para algumas pessoas, é um excesso de atividade física. Não quer dizer que você não possa fazê-lo de vez em quando, mas às vezes as pessoas estão extrapolando. Não é isso. Quando a gente faz as coisas em excesso, a gente envelhece mais rápido. Isso mostra no rosto. Agora eu vou dar uma dica de ouro, presta bem atenção. Se fosse para você escolher apenas um tipo de exercício para fazer, ou caminhada, ou musculação, ou alongamento, qual seria o melhor tipo de exercício?
eu te recomendaria os exercícios de fortalecimento muscular, né? Que é a musculação, o pilates ou a ginástica. Por quê? Porque a perda da força muscular é a principal capacidade física que é perdida com o envelhecimento. Será que aos 50 anos a gente é menos maduro do que aos 20? Será que a gente tem uma capacidade de tomar decisão melhor aos 50 do que aos 20? Provavelmente, né? E daí a gente começou a aplicar o conceito de longevidade. Ou seja, que em cada momento da nossa vida, a gente tem diferentes fortalezas e diferentes demandas. E ao a gente entender isso e reconhecer isso, a gente consegue reconhecer a contribuição única que cada um de nós pode dar devido à vida que a gente foi tendo, está tendo, né, para o momento de hoje. Pois é, eu acho que nem as estrelas a gente está olhando mais, né? Nem a lua cheia, a gente é bom demais. Eu paro para ver céu estrelado, eu adoro. Mas eu acho que é isso, nós não aprendemos a nos admirar, a olhar para dentro da gente e falar assim, poxa vida, o que eu tenho de bom, né? A gente precisa ficar no aqui e agora, precisa viver o momento, precisa respirar fundo, sentir o gosto do cafezinho, o céu azul, a chuva que cai e tudo aquilo. Nós precisamos sentir a vida e isso abre espaços no nosso pensamento. O que é equilíbrio? Eu poder me conhecer, ter descobertas. Cérebro e mente. Você já parou para pensar que cérebro e mente são duas coisas completamente diferentes? E as 7 atitudes principais para a mente são os bons pensamentos, buscando sempre estar sereno. Para o coração, os bons sentimentos, buscando equilíbrio, né, entre a razão e a emoção. A palavra, a boa linguagem, a educação. A vida, sempre buscar o bom senso com a ordem nas ações. O mundo, a boa aceitação, tranquilidade. O Deus interior, que é o nosso aperfeiçoamento, Cristo interno. E ser mensageiro do bem, que é harmonizar com todas as criaturas. É o caminho da harmonia e é o caminho que a gente deve trilhar sempre. É tão importante fazer uma busca minuciosa, conhecer em profundidade as suas potencialidades, as suas habilidades, as suas competências. Por outro lado, o que você precisa ampliar. Logo, a mente, ela não consegue parar de pensar colocando um freio, como fazemos com o carro. Então imagine, a energia metafísica da mente é uma energia fluida, é uma energia sutil. Ela está sempre em movimento. Eu não consigo parar a mente como eu paro um carro. E o cérebro, na verdade, ele vai receber o tempo todo essa energia fluida. Então, se eu não tiver um processo que organize essa energia, muitas vezes eu vou ter experiências que não me levam a nenhum lugar, que não me levam a nenhum resultado, porque eu sempre vou estar esperando um posicionamento do lado de fora, do lado externo, para que essa mente consiga aí ter uma definição ou ter um conceito. Então, esse modo de pensar é o que nós vamos modificar. Nós vamos entender que a mente é que inicia todo um processo de escolha. A gratidão, por exemplo, é algo que deve ser praticado diariamente. Diariamente, para se fortalecer o otimismo, a bondade, a compaixão, a paz, a concentração, deve-se continuar a praticar, porque se a pessoa para de praticar, ela se contamina com o que tem ao redor. Vida é isso que você está vendo aí, a gente conversar, achar tudo bom, não ficar reclamando das coisas demais da conta, não. Em algumas pesquisas da psicologia positiva já foi comprovado que uma pessoa, quando ela se engaja num projeto, naquele ano ela não morre. Ela tem o que fazer, ela tem um propósito para viver e, portanto, ela vive melhor. Eu rezo e agradeço a Deus porque eu vivo muito bem, né? Muito bem, eu sou feliz. E alimentação e suplementação também é muito importante, sempre focado no equilíbrio e suplementação sempre com acompanhamento do seu médico, do seu nutricionista, do seu nutrólogo. A longevidade, ela é fruto, primeiro, da disciplina, né? E eu sempre fui disciplinada. Disciplinada no comer, eu nunca fui gulosa, né?
de empanturrar, de feijoada, comer feijoada e depois quase que morrer. Não, nunca fui. Então eu sempre fui disciplinada com a comida, eu sempre tive bons hábitos, eu nunca fumei, nunca bebi. E também exercícios físicos que eu faço regularmente. Eu acho que isso ajuda. Meu andar é bem de jovem, né? Eu ando feito uma jovem, eu não ando arrastando pé feito velho, não. É importante termos uma alimentação com qualidade. Você se alimentar principalmente de frutas, legumes, coisas cruas, vivas, com cores, para que você traga mais vitaminas e energia para o seu corpo. Aonde foi que a sociedade alterou o estilo de vida dela para com que acontecessem esses desequilíbrios orgânicos, né? Então, se a gente pensar bem, lá nos tempos dos nossos avós, nos tempos dos nossos bisavós, as pessoas moravam mais numa área rural. E por morar mais na área rural, plantavam o que consumiam e era plantado de acordo com a sazonalidade, né? Então, utilizavam menos agrotóxicos. Era mais comida de verdade, né? Era mais alimento de verdade. E praticavam mais atividade física, andavam mais, né? Se movimentavam mais. O cardápio aqui é arroz, carne, feijão, verdura. Gosto muito de verdura, de alface, tomate. Todo dia minha filha traz um prato de alface. Eu traço a alface com vinagrete, com azeite. E na sobremesa dou preferência a frutas, eu gosto muito de frutas. Todo dia, assim, todo dia de manhã, isso é muito importante mesmo. Todo dia de manhã, em jejum, eu tomo uma limonada sem açúcar. Se você consegue ter uma alimentação mais saudável no seu dia a dia, com menos agrotóxicos, você intoxica menos o seu corpo e adoece menos. Então, alimente-se melhor. E outra coisa, o seu cérebro gasta 1/3 daquilo que você alimenta. Se você não alimentar bem, você não tem energia para pensar, para raciocinar, para ser criativo. A alimentação é verdura, não é? É verdura. De manhã, eu digo, é meu gogó. É porque eu tomo leite com farinha de aveia e tomo com mamão ou maçã, é uma vitamina, certo? Aí isso é de manhã. À meio-dia, eu como uma verdura, né? Que é a alface, é o repolho, é o chuchu não, é brócolis, é uma série de verduras, né? Aí eu como com uma fatiazinha ou galinha, ou um frango, ou peixe, ou a carne, uma vez a carne, certo? E aí é a minha alimentação. De noite, eu tomo uma xícara de café com leite, aí posso comer uma crepioca, aí eu faço uma crepioca e como também. Aí me alimento direitinho, até aqui eu estou em paz, graças a Deus. Sabe? Sempre eu gostei de um pouquinho de vinho, nas refeições, eu gostei, mas tudo um pouquinho. Minha alimentação é ultra saudável. Minha filha, que detesta o que eu como, que fala que eu sou coelho, porque eu gosto de comer tudo verde quase. Né? Não sou de carne, gosto de peixe, mas não é todo dia que eu como peixe, não. Eu gosto mesmo de tudo que é verde e fruta também. Eu gosto do docinho, é claro, mas eu como docinho uma vez por semana ou duas estourando. Minha alimentação, portanto, é dentro daquilo que os médicos prescrevem, não é? A gente dorme agitado e acorda com pressa, então a gente tem que desacelerar e a gente fazer o caminho inverso do que a gente está fazendo. Porque a tecnologia é necessária, ela também é abençoada, só que ela está fazendo a gente inverter a ordem das coisas, né, dos valores. Não que ela não seja importante, é muito importante, não tem como voltar atrás mais sem tecnologia, né? Só que a gente é corpo e alma, então a gente está invertendo o que é primordial do que não é. Né? A gente está deixando o essencial de lado e buscando muito o que é passageiro. Nessa conduta, a gente está tendo fome oculta. Nosso corpo, a maioria das vezes, ele não come para nutrir, ele está comendo por angústia. Ele está buscando na alimentação suprir talvez um lado depressivo, um lado angustiado, acelerado. Né? A gente está com a síndrome, né, do pensamento acelerado. Então a gente tem que buscar isso, eliminar essa fome oculta e buscar no alimento a nutrição do corpo. Não existe
idade ideal para se começar. O importante é começar agora, é fazer da sua rotina diária uma rotina saudável, com uma boa alimentação, com sono adequado, com um descanso adequado, com atividades físicas e prazerosas que vão te trazer benefícios inigualáveis. E não adianta a gente esperar da vontade de fazer atividade física, porque a gente tem vontade de namorar, tem vontade de viajar, tem vontade de trabalhar, de comer e de dormir. Mas aquela vontade mesmo, hoje eu vou acordar e vou fazer um exercício físico, muitas pessoas, a maioria das pessoas não tem. Então é uma coisa que a gente tem que colocar disciplina realmente na nossa vida e falar assim, olha, eu vou fazer porque é importante para mim, todo dia eu vou trocar o elevador pela escada, eu vou parar o carro um pouco mais longe e vou andar um pouco mais. Cada um vai encontrar no seu dia a dia e na sua rotina uma forma de ficar mais ativo. Eu ponho meu sapato sempre certinho, no mesmo lugar. Põe minha roupa certinha, sempre no mesmo lugar. E faço tudo metodicamente, no mesmo caminho, sempre igual. Tendo uma alimentação saudável, uma boa qualidade do sono, manter uma atividade física frequente, com consciência, não é excedendo na atividade física, ter bons hábitos de vida, rotina na vida, que é importante sim, apesar de várias pessoas acharem que a rotina é cansativa. Não, quando você tem uma rotina, a sua vida fica mais leve de ser levada, porque você cumpre aquela rotina. E você precisa de disciplina para meditar, para relaxar, para fazer yoga. É dormir mais cedo. Cada dia que passa, até as crianças estão dormindo mais tarde. Por quê? Porque chega em casa, tem que entrar na internet, tem que ver um WhatsApp, um Instagram, precisa fazer comida, tem um trabalho para fazer e as atividades do dia estão se alongando. Quantos são os profissionais que hoje em dia levam serviço para casa para responder e-mail, para terminar uma tarefa, para tantos outros trabalhos? Que horas você descansa? Que horas você tira uma soneca? E o seu sono? Ele está bom? Olha, a maioria das pessoas não tem um sono bom, está com um sono agitado. Por quê? Porque o pensamento está agitado. Eu vou deitando e vou dormindo. E acordo no outro dia, com o povo levantando, eu tenho que levantar. Durmo a noite toda, graças a Deus tenho bom sono. Então, o sono, ele é de vital importância para nós nos mantermos jovens e sadios. Se você quer ter uma boa qualidade de sono, evite esse tipo de bebida alcoólica, evite cafeína e evite também dormir cada dia num horário. Você tendo uma noite ruim de sono, ela pode te prejudicar ao longo da semana inteira. Se você tem uma noite ruim de sono, apenas uma noite boa não é suficiente para recuperar o seu corpo. O seu corpo desregulariza, necessitando assim então dessa disciplina de sono constante, com qualidade e revigorante. Agora, eu acho que envelhecer é a ciência de você continuar gostando da vida. E gostar da vida é você fazer o que você gosta, né? Eu gosto de pintar. Mesmo que não tenha mais ninguém querendo comprar meus quadros, eu continuo pintando. A primeira coisa que nós temos que fazer é refletir, parar um pouco nesses tempos tão corridos que nós estamos vivendo, para que a gente possa entender um pouco a nossa relação com o dinheiro. Dinheiro é bom, que a gente ficar sem dinheiro é ruim, né? O dinheiro eu acho bem bom, o dinheiro. Mas também não penso em muito dinheiro, não. Tendo um pouco de dinheiro para poder viver bem, tá bom, né? É muito interessante porque muitas pessoas dizem que não gostam de dinheiro, mas o dinheiro faz parte da nossa vida. E é muito importante saber tratá-lo para que a gente tenha uma saúde melhor, para que ele seja uma solução. Não, eu tenho condição financeira porque eu trabalhei, aposentei, tenho meu dinheiro da aposentadoria e tenho dinheiro do meu marido também da aposentadoria dele, né? Então aí dá para viver. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar é a relação do dinheiro com felicidade. Muitas pessoas acabam dizendo que seriam muito mais felizes tendo muito dinheiro. Isso é alguma coisa que não é a realidade.
existem famílias com muito dinheiro e que têm um relacionamento muito complicado. E muitas pessoas podem pensar que não precisa estudar porque o pai é rico. É um erro. O pai, a riqueza desvanece às vezes com muita facilidade. E quem não estiver preparado para enfrentar a vida vai sofrer muito. Daí a importância da educação. Educação é muito importante. A principal coisa é a educação, né? Os pais devem dar educação aos filhos, levá-los para o bom caminho. Desde pequeno já vai mostrando o bom caminho para eles, porque depois de grande é mais difícil. Quando eles começam sendo bem tratados, bem ensinados, eles vão dar bons rapazes, bons pais, né? Isso começa da infância. Para a gente fazer boas escolhas, nós precisamos saber montar o nosso quebra-cabeça. A gente precisa ter clareza. Para quando a gente tiver clareza, a gente conseguir fazer um planejamento muito bom, entrar em ação, porque não adianta também ter clareza nem fazer planejamento se não entrar em ação, porque você só vai melhorar a sua vida se você entrar em ação, para depois ter uma melhoria contínua e sim os resultados esperados. Aos jovens, eu gostaria de dizer apenas o seguinte: o homem não nasce sabendo das coisas, é preciso aprender. E a vida é um longo aprendizado. Mas, para acelerar o processo de aperfeiçoamento da vida, nós temos as escolas. O primeiro ensinamento do jovem é no próprio lar. Mas os pais, cada um às vezes com a sua atribuição, ele não tem condição de fazer tudo em matéria de educação para o filho. Aí vem as escolas. E é direito do povo de contar com as escolas, que é a instituição do governo, ajudada pelas atividades particulares. Na escola, os nossos jovens têm a condição de aprender muita coisa e se especializar e se preparar para levar a vida com independência, com produção própria, porque a melhor coisa que os pais podem fazer para os filhos é proporcionar a eles uma boa educação.